É muito clichê falar que vocês estão no melhor lugar do mundo? Não, não é, porque é a verdade, né, gente? Vocês estão no melhor lugar do mundo. Eu quero convidar vocês a ficarem à vontade. Aqui nós temos uma equipe trabalhando para o conforto de vocês. Então, sentir um pouquinho de frio, levanta a mãozinha aqui, ó. As meninas de preto aqui, ó, vão pegar uma cobertinha para vocês. Ei, não é qualquer lugar que faz isso, tá? Isso só acontece quando a gente está em casa. E é assim que nós almejamos que você se sinta à vontade na presença de Deus, no seu lar, na sua casa. Então agora que nós vamos cultuar ao Rei dos Reis, que vamos cantar sobre a fidelidade dEle, sobre a bondade dEle, eu quero convidar vocês a ficarem de pé, para a gente se unir aqui com os anjos, se unir com os nossos irmãos e começar esse momento de adoração. Nós vamos cantar que Ele é bom e que a sua bondade nos segue todos os dias, todos os dias. Nós te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse amo em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de
A gente vai... Pode se assentar. Feliz sábado, pode se assentar. A gente vai, nesse momento, fazer algo muito, muito gostoso de fazer na nossa doxologia. É um momento que a gente abre para conhecer nossas crianças, que são presentes de Deus, que a gente recebeu na nossa comunidade esse ano. E para apresentar uma delas, dedicá-la a Deus nesse momento, eu quero convidar aqui à frente os papais da Catarina, a Amanda e o Marcelo. E essa coisica mais fofa do mundo. Vamos aqui no palco marrom, gente, sobe aqui. Vocês conhecem, seguramente, se você congrega aqui com a gente há algum tempo, vocês conhecem o Marcelo e a Amanda. A Amanda apoia a gente desde o início desse projeto que a gente começou, que se tornou esse momento que a gente tem aqui todos os sábados, na produção desse culto. E o Marcelo, nosso multi-instrumentista, e há algum tempo que a gente não vê eles aqui. E a ausência deles está mais do que justificada. 4 mesinhos? 5 mesinhos dessa coisinha linda. Tão amada, tão esperada, tão desejada. E que é um presente do céu para esse casal tão lindo da nossa igreja. A gente ama muito vocês. A gente tem um carinho muito grande por vocês. Quando eu digo a gente, é todo o time dessa igreja. Mas de maneira muito particular e pessoal, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu fico muito feliz de vê-los juntos e com um presentinho tão gostoso, um pacotinho desse no colo. Sabe, os filhos são a herança do Senhor. Não há nada que a gente possa conquistar nessa vida que seja mais precioso do que a Catarina para vocês. Não haverá nada que possa trazer mais carinho no coração de vocês e apresentar para vocês quem é Deus e o amor de Deus, do que a experiência que vocês já vivem e vão viver com a Catarina. Para ela, vocês juntos, homem e mulher, pai e mãe, vocês juntos são a primeira representação da divindade para ela. Ela vai aprender a amar Deus amando vocês. A parentalidade é a maior revelação da divindade para uma criança. E é importante que ela reconheça em vocês isso, mas que ela cresça vendo vocês dois sempre de joelhos. Porque ela precisa ver que aquilo que há de mais importante na vida dela se ajoelha diante de alguém que é ainda mais importante do que eles. Que ela reconheça sempre que os deuses da vida delas, que são o papai e a mamãe, servem ao verdadeiro Deus, aquele que é Deus. E que a nossa igreja, a nossa comunidade, se comprometa em guiar e ajudar o papai e a mamãe a guiar nos caminhos do Senhor a Catarina. Eu quero convidar mais gente para vir aqui à frente. Tem gente aqui, a Fernanda e o Jorge, que são um casal muito especial na vida da Catarina. E eles foram convidados aqui de honra da família. E eles representam familiares e amigos do Marcelo e da Amanda. Não só eles. Todo o nosso time aqui, não é? Acho que está todo mundo muito feliz aqui. O louvor até veio para dentro para esperar para ver isso acontecer aqui dentro. Mas esse casal de maneira especial, o Fernando e o Jorge, eles são escolhidos por Deus também para participarem da vida da Catarina ao longo da jornada da Catarina. Sabe, a Bíblia fala de um tipo de amigo que é mais chegado que um irmão e que assume junto com a gente as nossas responsabilidades na vida, não é? Com quem a gente compartilha. E o pouquinho, quase nada que eu sei da importância da vida de vocês na vida do Marcelo e da Amanda tem a ver com isso. E por isso, nesse momento em que eles estão nos braços, com aquilo que há de mais precioso da vida deles, eles chamaram vocês para fazer parte desse momento. Então, de maneira muito simbólica, eu gostaria de orar. A gente vai, depois da minha oração, a gente vai ter uma música especial, um vídeo, um mimo, um carinho, uns presentinhos. Mas eu quero nesse momento, sem mais delongas, abençoar a vida da Catarina, apresentá-la a Deus e dedicá-la ao Senhor. Mas eu gostaria de fazer isso com a participação de vocês dois. Eu queria que simbolicamente vocês segurassem ela nesse momento. É um pedido do papai e da mamãe também, então isso é muito especial.
E nós aqui na frente, acho que temos condições todos de nos ajoelhar. Nós vamos nos ajoelhar. Vocês aqui permaneçam como vocês estão. Nós vamos nos ajoelhar e eu vou impor as mãos sobre a Catarina e dedicá-la ao Senhor nesse momento, tudo bem? Podemos? Senhor Deus, nós trouxemos aqui mais uma vez, no palco dessa casa, aquilo que há de mais precioso para a nossa comunidade de fé, que são os nossos filhos. Eles são a nossa herança. Eles são aquilo que preservam um legado da nossa vida. E o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o caminho que os guia à eternidade. Por isso, Senhor, nesta início de tarde de sábado, eu quero, colocando as minhas mãos sobre a cabeça da Catarina, abençoá-la, dedicá-la ao Senhor. Que o Senhor livre os olhinhos dela da lágrima. Que o Senhor livre os pezinhos dela da queda. E que o Senhor livre a vida dela da morte. Que ela possa ser guiada, conduzida nos teus caminhos. E que nós que aqui estamos nos sintamos igualmente responsáveis pelo cuidado e a proteção da Catarina. Que o Marcelo e a Amanda sejam revestidos por Ti de poder para criar a Catarina. Que eles possam dedicar todos os dias o melhor olhar, o melhor gesto, o melhor carinho e a melhor paciência deles para a Catarina e não para nenhuma outra coisa. E que a Catarina cresça em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Vai ter um videozinho, cadê a Jenny? A gente vai ouvir uma bela música enquanto vocês assistem esse fofurômetro que vai aparecer aqui na tela. Mas também eu quero aproveitar, a gente fez um mimozinho e a gente quer deixar um presente com cada um de vocês que está aqui agora nesse culto. Você vai levar para casa uma 3x4 da Catarina, tudo bem? E daqui a pouco eu vou chamar também aqui à frente o pessoal do ministério, a Tati, para entregar. Pode ser já nesse momento, enquanto o vídeo acontece, Tati? O fazer o pezinho, o registro do pezinho, a Bíblia com a Catarina. Jenny, contigo. Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava
nascer. Um texto que eu queria compartilhar com vocês, que está no livro Testemunhos Seletos, Testemunhos Seletos 1, no capítulo 73. E ele fala o seguinte: a missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. A verdade para este tempo deve ser levada aos tenebrosos recantos da terra. E esta obra você pode alcançar em casa. Os seguidores de Cristo não devem viver egoístamente, antes, imbuídos do Espírito de Cristo, trabalhar em harmonia com Ele. O que esse texto tem a ver, com esse momento? A obra que nós temos é de levar Cristo para as pessoas. Quando nós estamos, nesse momento, tendo a oportunidade de trazer uma oferta a Deus, assim que vocês fazem essa oferta, nós que a manuseamos, fazemos uma oração sobre essa oferta. Todos os sábados. Todos os sábados. E quando a gente ora por você. Por cada um de vocês. Aqueles que ofertaram e aqueles que não ofertaram. Nós oramos também pelas pessoas que vão receber esse recurso. E receber esse recurso não é ter o dinheiro. A gente não distribui esse dinheiro. Mas chega em uma forma de livro. Chega na forma de um alimento, chega na forma de um abraço para uma pessoa que sofreu alguma coisa. É dessa maneira que a sua oferta muitas vezes é empregada. Claro, é utilizado para todo esse contexto que você está passando aqui. Esses momentos emocionantes, eles também são ajudados dessa forma. Mas, para além disso, existem pessoas além de fronteiras, que recebem o carinho e o abraço de vocês através da oferta. Assim como eu li aqui no texto agora, é dito que nós não devemos viver egoístamente. Então, que possamos pensar também nessas outras pessoas que vão receber as suas ofertas nesse momento de várias maneiras. Seja um abraço, seja um alimento, seja uma palavra de conforto. Nós vamos ter nesse momento a oportunidade de colocar os nossos dízimos e ofertas aqui, nessas 3 caixas que estão aqui. Nós também teremos a oportunidade de usar o QR Code que está aparecendo aqui para vocês agora. E aqui eu peço uma gentileza para vocês. Abre o aplicativo do banco, entra na área do Pix. Ali vocês vão ter a oportunidade de usar o QR Code. Vocês apontam para cá e aí vocês fazem a transação, tá bom? Se não abrir o aplicativo do banco, aí não funciona. Não direciona direto com a câmera não, senão não vai dar certo. Se porventura sair a imagem daqui, você pode usar o QR Code que está aí na frente de vocês. Tem no banco aqui. Vocês podem usar também ali, apontar que vai dar certo também. Se vocês quiserem fazer a oferta direcionada para a igreja local, vocês podem usar no final 0,7 centavos. Então, por exemplo, eu quero doar R$10. Então, 10 e 7 centavos. R$10,07, o valor vem direto para a nossa igreja. Também vocês podem usar o 7Me, aquele aplicativo da igreja, secretaria, tesouraria, vocês podem usar também. Mas essas são as formas que nós temos de poder apoiar esse ministério e também alcançar outras pessoas ao redor do mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um ótimo culto. Fiquem com Deus. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor.
sentimento de gratidão agora. Gostaria muito que você ficasse em pé. E a pessoa que está aí do seu lado, fosse um momento aí para você compartilhar alguma situação que você passou nessa semana, que você gostaria de pedir oração. Mas é desabafar assim que nem você desabafa com um amigo, sabe? Ou desabafar que nem você desabafa quando você entra no seu quarto, você abre a porta, você ajoelha e você se derrama para Deus. Entenda que hoje o seu amigo que está aí ao teu lado é como se ele fosse um anjo do Senhor enviado para te escutar, para te acalentar. Hoje nós estávamos conversando antes de tudo começar, fazendo a meditação, nos preparando para esse momento. E nós falamos muito sobre as dores que atingem a atualidade, a cabeça que não para, as nossas ansiedades. E até quando Jesus nos fala para nós descansarmos nele e entregarmos os nossos fardos a ele, porque tudo ficaria mais leve. Até para entregar esse controle está muito complicado. Às vezes porque a gente se acha talvez autossuficiente, ou às vezes porque não confiamos. Pode ter inúmeras questões aí, mas tudo que ele te pede é: filho, compartilha comigo o teu fardo, compartilha comigo a tua dor, que eu prometo que eu te ajudo, eu prometo que eu te ajudo a prosseguir, a andar. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar aí com os nossos amigos, talvez uma questão ou duas que esteja te deixando pesaroso, porque aí nós vamos respirar e entregar para Ele todas as nossas dores. Vamos orar em prol disso, assumindo e deixando que Ele tome o controle de tudo na nossa vida, porque a partir disso nós não nos é prometido de que nós não teremos mais dificuldade ou aflições, mas com Ele ao nosso lado, tudo fica mais simples e nós temos a certeza de que será resolvido, certo? Levante-se, escolha o teu amigo para orar, para compartilhar do seu momento. Eu vou te dar aqui alguns minutinhos e nós vamos aí. Senhor Jesus, amado Paizinho, muito obrigado por esse momento em que nós podemos escutar
e nós podemos também compartilhar as nossas dores. Eu sei que a caminhada aqui na terra, o Senhor não fez ninguém para andar sozinho, e que nesse momento essas pessoas possam compreender que elas não estão sozinhas, e que o Senhor envia pessoas, amigos, familiares, envia ministérios, envia uma casa, envia uma igreja, envia lugares em que elas possam se sentir acolhidas, que aqui elas sintam um pouco mais da tua paz. Mas não é de qualquer paz que eu digo, eu falo da paz que excede todo entendimento, a paz que mesmo durante a tribulação nós consigamos respirar aliviados, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Clamamos, Senhor, que corações aflitos e pesarosos que entraram aqui nessa manhã saiam transformados e preenchidos da tua presença. Clamamos também que pessoas aqui que estão passando por um luto ou por situações de perda, Senhor, que elas possam ter aí o coração aquecido e preenchido pela tua presença, na certeza de que muito em breve nós estaremos num lugar muito melhor, em que o Senhor será fisicamente ali, presente todos os dias, e nós te abraçaremos, te encontraremos, meu Deus, nós almejamos por esse dia. Então, por favor, Senhor, que esse pensamento enganoso, que muitos de nós pensamos que estamos sozinhos na caminhada, ou que não temos ninguém para contar, que ele seja derrubado em nome de Jesus, e que essas pessoas compreendam que não estão só. Nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor faz por nós, em nome de Jesus, amém. Você pode continuar em pé para louvarmos o nome do nosso Deus. Pai, contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi.
te esperando. Aqui é o teu lugar. Amém. Glória a Deus. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. E o que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Coisas maiores virão, eu creio, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, eu creio, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Coisas maiores virão, eu creio, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Você pode cantar isso? Milagres acontecerão. Mas só se você crê de verdade. Você não imagina Que o que Deus irá fazer. na tua casa, que coisas na tua família,
maiores nos teus sonhos. Você não imagina. Você pode até sonhar, mas o que Ele tem pra você é muito maior. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não. Ele vai fazer. Amém. Você pode exaltar esse Deus grandioso? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. glória seja dada ao teu nome, Senhor. A gente não veio aqui pedir nada, a gente não veio aqui por nenhuma outra razão que não adorar o teu nome. Por isso, nós ficamos felizes se o Senhor tiver aceitado o nosso convite para estar aqui conosco e receber a nossa adoração. Nós vamos abrir tua palavra agora. Queremos pedir que o teu Espírito seja o tradutor disso que vai ser dito aqui nessa tarde, por Jesus, amém. Feliz Natal! Como é que foi? Você foi um bom menino em 2025? Você foi uma boa menina em 2025? Você se comportou bem em 2025? Você obedeceu em 2025? Ah, olha, eu vi um monte de sim aqui, tem que ter presente para quem está respondendo sim. Eu estou ouvindo sim aqui. Essas perguntas que evocam o Natal trazem para mim um enorme incômodo no meu coração. Não, o Natal foi paganizado. O Natal é uma festa pagã. E que realmente, ao longo dos séculos, foi se deturpando, se mercantilizando. De maneira que hoje o Natal é mais uma festa do mercado, de um sistema orientado pelo capital que vivemos. Ou seja, foi cooptado por Mamon do que uma festa cristã, de fato. Mas os elementos que geralmente essas mentes mais sensíveis, esses olhares mais sensíveis, elas encontram de paganização no Natal, são elementos
que não são a verdadeira paganização do Natal. A paganização do Natal está precisamente em outro ponto que é muito pior. A paganização do Natal está nesse discurso, dessa lógica que nos faz achar que as dádivas de Deus são dedicadas a bons meninos que obedecem. Essa é a maior paganização da mensagem do Evangelho do Natal. A gente conseguiu perverter o Evangelho de Cristo Jesus pela lógica da meritocracia, de maneira que a perversão da lógica do Evangelho do Natal, de Cristo Jesus, que era uma história de dádiva, virou uma história de dívida. Porque a gente ensina nossos filhos, nós paganizamos nossos filhos com a ideia de que você vai merecer o presente se você tiver sido ao longo do ano um bom menino. E que no final do ano, o bom velhinho o Papai Noel, o bom velhinho, vai fazer essa pergunta para você. Você se comportou? Você obedeceu, você foi um bom menino esse ano, aí então você vai merecer os presentes de Natal. Satanás conseguiu perverter a maior dádiva do universo numa lógica de fazer por merecer. Porque quando você ensina seus filhos nessa lógica, você não paganiza seus filhos quando põe uma bola de Natal na árvore que você monta na tua casa, meu irmão. Você paganiza seus filhos quando você ensina a eles que a pergunta no juízo final será: você obedeceu? Você fez por merecer? Você se comportou bem? Esse seu evangelho do Papai Noel não é o evangelho de Cristo Jesus. E não é o que ensina a história do Natal. Pelo contrário. Quando a gente vive nessa lógica de que eu obedeço para ganhar, eu faço para merecer, essa lógica é natural no ambiente do natalino, na vida natalina do Ocidente. É natural, mas não devia, porque ela é precisamente a maior história da graça de Deus, é a maior dádiva que foi transformada numa lógica de dívida. Paganizamos o Natal. É no meio dessa paganização do Natal, dessa lógica que nos rouba da verdadeira mensagem do Natal, que eu quero convidar você a refletir na história do Natal. E eu pensei em recorrer aos dois evangelhos que contam a história do Natal, não é? Mateus e Lucas. Mas eu tenho uma predileção no Novo Testamento por outro autor. Então hoje eu quero convidar você a estudar o Natal paulino, a narrativa do Natal feita por Paulo em Gálatas capítulo 4. Esse ano a nossa igreja se dedicou tanto a estudar Gálatas. A gente teve uma série inteira de 6 episódios sobre Gálatas. Depois a gente teve uma série de 9 episódios sobre o fruto do Espírito que está em Gálatas 5. Então eu achei que era uma boa terminar o ano com Gálatas, já que a gente se dedicou tanto a Gálatas. E eu acho que Paulo me serve melhor àquilo que quero dizer neste sábado de Natal. Eu queria convidar você a Gálatas capítulo 4. E nós vamos ler os versos de 1 a 7, mas primeiro os 3 primeiros versos. Gálatas capítulo 4, os 3 primeiros versos. Gálatas capítulo 4, de 1 a 3, eu quero muito que você esteja com a tua Bíblia na mão. Eu quero muito que você estude a palavra junto aqui com a gente nesse momento. Se desconecta de tudo que está lá fora, se permite, se mima. Dá esses 30 minutos para se conectar com o Espírito e se desconectar de tudo aquilo que te desvia dele nesse momento, tudo bem? Gálatas capítulo 4, verso de 1 a 3 diz assim. A narrativa do Natal está no verso 4, tá? Mas a gente vai ler primeiro o verso de 1 a 3. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Os 3 primeiros versos nessa perícope de 1 a 7 de Gálatas 4 são os 3 versos que falam da nossa vida pré-natal, antes do Natal. O Natal vai aparecer no verso 4 e depois os 5 ao 7 a narrativa de Paulo leva para uma condição pós-natalina, quase que puerpéria, porque o Natal também é nosso Natal. O Natal também narra o nosso nascimento, porque no Natal Cristo nasceu e nós fomos adotados como filhos. No Natal, segundo Paulo, Cristo nasceu e foi no Natal que eu e você fomos adotados como filhos. Então o Natal também é nosso. Você entende?
Logo, os 3 primeiros versos, Paulo está falando de algo que remete à narrativa do capítulo 4 de Gálatas ao que ele estava falando no capítulo 3. No capítulo 3, ele estava nos ensinando o seguinte: havia um sistema antes de Cristo, que ele chama do sistema da lei, e que não se refere à obediência da lei. Porque a obediência da lei nunca foi desobrigada na Bíblia. A obediência à lei, nós nunca fomos desobrigados da obediência à lei. A lei está para ser obedecida. A lei é santa, justa e boa. A lei, ela não é combatida por Paulo na carta aos Gálatas. O que Paulo combate na carta aos Gálatas é um sistema religioso em torno da lei e a adulteração da função da lei. E aí ele explica isso no capítulo 3. No Moriá, Deus deu a Abraão uma promessa. E essa promessa, as promessas de Deus, são precisamente coisas que ele vai fazer sem qualquer contribuição humana. Ele promete filhos a mulheres estéreis para mostrar que as suas promessas não têm coparticipação humana. Não tem coparticipação humana. Por isso ele promete filhos a estéreis, para dizer assim, ó, o que eu prometo, eu faço. Se eu prometi salvar você, é eu que vou fazer, não é você. Não tem coparticipação aqui. Não é faça a sua parte que eu já fiz a minha. Não existe isso. É você, eu faço, você aceita. O que eu estou prometendo para você, eu vou fazer na sua vida. Eu faço. Eu faço. Então ele promete filhos a mulheres estéreis e terra a homens desterrados ou desenraizados, que é a mesma ideia de esterilidade. No hebraico as palavras são de raízes em comum, raízes comum, a esterilidade e o desenraizamento da terra. Ou seja, ele faz promessas a Abraão que da descendência dele viria o Salvador e que ele seria abençoador de todas as nações da terra. Só que depois dali, a gente tem outro episódio no Sinai. Porque no Sinai, Deus revela para Moisés a sua lei, a sua vontade. E essa lei é o caráter de Deus, que é um caráter de amor, mas é um caráter santo. E ele estabelece para o povo, a partir de então, um sistema que apontaria para o Messias, que apontaria para o Cristo. Esse sistema que aponta para o Cristo era um sistema que girava em torno da lei. Era um sistema legal, porque era um sistema que girava em torno da Torá. Toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele apresentava esse sistema que o povo de Israel viveria, que tinha como base a lei, mas que desde então já era um sistema que prefigurava fé e graça. Nunca deixou de ser por outro caminho. Sempre foi pela fé e pela graça. Mas a lei estava ali no cerne daquilo. A lei, ela existe por duplo propósito. A lei tem um duplo propósito. E para você entender melhor o duplo propósito da lei, para você entender por que a lei fazia parte desse processo, e deveria apontar para Cristo, capítulo 3 de Gálatas, eu convido você ao capítulo 3 de Romanos. E eu queria que você fosse comigo. Capítulo 3 de Romanos, versos 19 e 20. No capítulo 3 de Romanos, versos 19 e 20, Paulo diz assim, ora, duplo propósito da lei ele apresenta aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Primeira informação, a lei existe para nos condenar, para tornar a todos nós culpáveis. A lei condena. Primeiro papel da lei, condenar. Na verdade, esse é o segundo papel da lei, se a gente colocar numa ordem mais lógica. Condenar. Verso 20, aí então o outro papel da lei, o segundo, que seria então o primeiro papel da lei. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Duplo propósito da lei. Primeiro propósito da lei, fazer com que você conheça o pecado. Sem a lei, você não saberia que você é pecador. Sem a lei, você não saberia onde você está errado, onde você está em pecado. A lei serve para mostrar o seu pecado. Primeira função da lei. Segunda função, depois de mostrar o seu pecado, ela diz assim, se você não chegar nesse patamar aqui, não serve. Aí ninguém chega. Aí ela fala, pois é, está todo mundo condenado. Pronto, a lei condenou. Quando a lei condena, a gente não tem para onde ir. E aí, quando a gente não tem para onde ir, a gente olha para um substituto santo que conseguiu cumprir as exigências da lei e que foi justo. E então a lei nos leva para ele, para o Cristo. Note, a lei não te leva para o céu, mas a lei te leva para Cristo. Obedecer à lei não te leva para o céu, mas obedecer à lei te leva para Cristo. Porque quando você tenta obedecer à lei, você percebe que você não consegue. E você entra em desespero, porque não tem outro caminho. Até que você descobre, tem outro caminho. O substituto santo, que é justo. E a sua justiça será colocada sobre mim. Não há justiça em nós, há justiça sobre nós. Porque não havia pecado nele, havia pecado sobre ele, 2 Coríntios 5, 21.
Assim como foi feito o pecado sobre ele, não havia nele, mas sobre ele assumiu o nosso pecado, assim também, não havendo justiça em mim e em você, ele colocará a sua justiça sobre nós, porque a justiça que ele exige de nós é precisamente a justiça que ele oferece a nós, porque ele não exige nada de mim e de você que ele não possa oferecer. Então não é você que se torna justo, ou tem que ser justo para ser salvo. É ele que foi, e ele exige de você, mas ele te dá a justiça dele. Você entende a lógica, o processo aqui que Paulo está explicando em Romanos, em Gálatas, em Corinto, no Evangelho e na Bíblia? A lei existe para as duas coisas. A primeira função da lei é apontar o pecado, é a velha ilustração do espelho. O espelho ele serve para quê? Para mostrar que está sujo. Para mostrar que está bagunçado, que está errado, que tem que fazer a barba, que tem que pentear o cabelo. Mas o espelho não penteia teu cabelo. Você pode ver pelo meu, o espelho não penteou. Mas ele mostrou para mim. E eu posso me recusar a arrumar o cabelo ou não. Mas o espelho não resolve. O espelho ele aponta. A lei não resolve o nosso problema do pecado. Mas a lei denuncia onde está o problema. Ela fala, ó, aqui você está errado. E por causa disso você está condenado. Porque a lei também nos faz saber que somos condenados. Sem a lei não saberíamos que somos pecadores. Sem a lei, eu e você, não saberíamos que somos pecadores. Por isso, o antinomismo, ou seja, a teologia que anula qualquer função da lei, que é contra a lei, antinomos, por isso o antinomismo, ele deturpa como uma heresia a teologia bíblica, porque ele, ao anular a lei, ele também anula culpa e pecado, e ao anular culpa e pecado, é precisamente aquilo que nos faz precisar da graça, ele anula graça e salvação, porque não tendo pecado, não tendo que você ser salvo. O doutor Amirodor dizia pra gente, a única contribuição que você pode dar para a sua salvação é o seu pecado, do qual se você não tiver, não tem do que ser salvo. O resto é com ele. O resto é com ele. Mas como é que você sabe que você pecou? Por causa da lei. Capítulo 7 de Romanos, verso 7. Paulo vai deixar isso mais claro do que qualquer outra coisa. 7, verso 7 de Romanos. Você estava lá no 3, vem para o 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque no capítulo 5, no capítulo 6, o 4, 5, 6, o 3, 4, 5, 6, Paulo fala tanto sobre a maneira equivocada com que a lei era entendida, que chega aqui e parece que ele precisa fazer uma ressalva. Como quem diz assim, vocês só não vão entender que eu estou falando mal da lei, porque não é isso que eu estou falando. A lei continua vigente, mas dentro do seu propósito. Não fora dele. Então ele faz essa ressalva, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu não saberia que cobiçar é pecado, se a lei não dissesse que cobiçar é pecado. E agora que eu sei que cobiçar é pecado, eu percebo que mesmo sendo pecado, aqui e acolá eu cobiço. E uma vez que eu cobiço e é pecado, estou condenado. Porque a lei não tem como me salvar. A lei só tem como me condenar. Mas aí, a lei cumpre o seu propósito maior. Ela aponta para o Salvador substituto, que é Cristo Jesus, e faz com que você humildemente recorra a Ele e fale assim, Senhor, humilhado na Tua presença, eu reconheço que mesmo tentando não consigo. Por isso, tem misericórdia de mim, porque só você e só a sua justiça são capazes de, pelo Teu amor, bondade, misericórdia e graça, me dar a vida eterna, porque eu de mim mesmo não consigo sair do buraco, puxando o próprio cabelo. É para isso que a lei existe. Você entende? Para te levar para Cristo Jesus. Mas aí a gente volta para Gálatas 4. Porque Paulo, depois de explicar sobre essas questões no capítulo 3, ele começa o capítulo 4 dizendo assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo assim, naquela época pré-natal, nós éramos herdeiros das promessas de Abraão, mas nós ainda vivíamos sob uma tutela, porque não tínhamos a idade suficiente, na analogia que ele está fazendo, para ter a autonomia de administrar os bens que nos foram prometidos por herança. Então o que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte, pré-natal, nós vivíamos, éramos herdeiros, era tudo nosso, mas a gente não podia administrar. O que Paulo está dizendo é, o que isso é diferente? O herdeiro menor de idade, ou na menoridade, o que ele é diferente do escravo? Nada. Porque ele é dele, mas ele não pode acessar. O escravo não tem nada também, ele não. Ele precisa, inclusive, que o pai estabeleça tutores que administrem os seus recursos até que ele chegue à plenitude do tempo, à maturidade da idade.
que era chamada de plenitude do tempo. A maturidade, a maioridade. Para aí, então, ele usufruir, administrar e gerir os recursos que eram seu por direito, que já eram seu por direito. Seus por direito. Então Paulo fala assim, antes nós vivíamos como escravos. Naquela outra lógica, naquele outro sistema, pré-Cristo, pré-natal, nós vivíamos numa lógica de escravos. Nós fomos ensinados a sermos servos. Nós vivíamos num sistema em que a lei apontava, a gente levava o sacrifício, e a gente vivia dentro dessa estrutura, até que Cristo chegou. Quando Cristo chegou, a lei perdeu ali, se tornou obsoleta nas expressões de Paulo. A lei perdeu essa função, porque agora há outro caminho, outra forma de viver a vida religiosa, que ele vai apresentar no verso 6, que é o Espírito. A lei, ela nos corrige de fora para dentro, mas agora, pós-natal, o Espírito nos corrige de dentro para fora. É diferente, mas a gente vai chegar lá. E aí, depois que ele fala essas coisas nos 3 primeiros versos e nos compara a escravos ou a servos, ele nos diz assim, vocês estão acostumados, igreja de Gálatas, a se comportarem, se vocês seguirem esses judaizantes, vocês vão se acostumar com aquilo que já eram os rudimentos do mundo. Vocês vão voltar às lógicas pagãs, às lógicas do karma, a lógica do eu fiz e eu recebo pelo que eu fiz. Essa lógica é muito anti-evangélica. Lembra a parábola da 1/10 hora? Os trabalhadores foram chamados, um foi chamado cedo, outro 1 hora depois, aí o último foi chamado 1 hora antes de acabar o serviço. Quando chegou o final do serviço expediente, o senhor foi lá e pagou todo mundo igual. O que trabalhou 1 hora e o que trabalhou. Meu irmão, Adam Smith ia ficar maluco com isso. Não, Locke não ia concordar. Mises? Como assim? Ele só trabalhou 1 hora e vai ganhar a mesma coisa que o cara que trabalhou 10 horas. Não está certo, isso é injusto. Pois é injusto mesmo. Porque na lógica, a economia de Deus é muito diferente da economia humana. Porque é pela dádiva, não é pelo mérito. Não é por dívida, é dádiva. Eu que dou. É muito complicado o evangelho, porque ele confronta crenças e valores nossos, que precisam ser confrontados. Porque a gente vive outra lógica. Então, pelo menos meia hora aqui dentro, a gente precisa ser carregado de evangelho. Porque saindo daqui, você vai seguir outro caminho. E tem que seguir mesmo. Se você quiser vencer na vida, você vai ter que seguir outra lógica. A lógica de César, do reino de César. Porque só vence nesse mundo quem vive a lógica do reino do César. Mas você não pode se esquecer que você não é do reino de César. Você é de outro reino. É outro senhor. É outro campeonato. É outro esporte. Aí chega o verso 4. O verso 4 é o Natal de Paulo. Chega o Natal de Paulo. A gente aprendeu a ser servo. E eu penso que às vezes a gente gosta mesmo de ser servo. A gente que é crente, a gente gosta mesmo da lógica do servo. A gente gosta das músicas do servo. Lembra? Agora, as músicas que falam que a gente é filho, essas músicas são muito antropocêntricas. Elas são muito sobre o homem. Não, a gente acha que a gente é amado por Deus. Já pensou uma coisa dessa? A gente canta que Deus ama a gente? Não. Você percebe que a tua lógica, ela está bem diferente do evangelho? Você é um bom crente, mas você está na linha do Papai Noel, você não está na linha do Jesus. Porque você está tentando viver uma vidinha para merecer no final do ano o bom menino o presente. Você está no outro caminho, você é do Papai Noel. É outro negócio. Você não gosta da lógica do filho. Você não gosta de ganhar sem merecer. A gente não gosta. Eu não gosto. A minha vaidade e o meu orgulho, que são o pior que há em mim, fazem com que eu não goste de receber aquilo que eu não fiz por merecer. Porque eu gosto de mostrar que eu consigo e mereço. Se precisar, eu faço. Não gosto de receber presentes. Não gosto, porque o que há de pior em mim não me permite gostar disso. Eu preciso ser transformado por Cristo Jesus. Porque eu vivo na lógica do mérito. Por que você vai me dar se eu posso fazer? Como é que eu vou para o céu? Porque Deus vai falar assim, eu te dei, não, mas eu posso fazer. O que tem que fazer? Parar de tomar Coca-Cola, parar de comer queijo, porque tem gente que acha que é nisso aí, né? Que reduz o pecado a esse nível aí, não pode mais comer queijo, não pode comer chocolate. Eu já venci a pizza 4 queijos. Agora eu já posso ir para o céu, parabéns.
Isso é bom mesmo, hein? Deus está até em dívida com você. Rapaz, se ele não te levar... Eu estou falando como um doente, eu não estou falando como médico, gente. Eu não estou sendo irônico, eu não estou querendo debochar. Não é isso, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu estou falando da nossa realidade, da minha realidade. A dificuldade que eu tenho de crer no Evangelho que vai me salvar. Por isso que é difícil ter fé. Era melhor que fosse pelas obras, porque pela fé é difícil. Acreditar que o sangue dele é suficiente é difícil, meu irmão. Não é fácil. Você vai de novo para casa hoje não acreditando e a gente vai tentar de novo sábado que vem quando você vier aqui, se você vier. E aí vai vir algum pregador aqui com um discurso mais legalista e você já vai ficar em pânico, falando, não, mas será que ele não está certo mesmo? E aí você já vai descambar, você descamba da fé para a lei muito fácil. A gente tem que lutar muito, muito, muito para se manter no caminho do Evangelho. É muito difícil, é muito mais fácil o caminho das obras. Porque as obras a gente mensura, a gente calcula, a gente contabiliza, débitos e créditos. E a lógica do Natal já envolve a gente com isso também. Porque a gente paganizou o Natal. Aí chega o verso 4. O presente. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Foi a promessa, não foi? Verso 4, nas palavras de Paulo, é dito assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Algumas informações aqui. O filho foi enviado na plenitude do tempo. O que era a plenitude do tempo? A plenitude do tempo era justamente aquele momento em que o herdeiro assumia a sua maioridade. E ele não precisava mais do tutor. Ele não precisava mais do aio. Lembra, a lei era esse tutor. Agora não precisa mais do tutor, porque a gente assumiu a maioridade. A gente chegou na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, o Cristo foi enviado. Só que tem outro sentido essa plenitude do tempo. Um sentido mais profético, escatológico, um sentido mais contextual. Grande parte dos comentaristas de Gálatas seguem o que Ellen White diz no Desejar Todas as Nações. Ela vai dizer que a plenitude do tempo, e ela vai estar muito bem acompanhada, ou eles estarão por ela acompanhados, quando ela diz que a plenitude do tempo tinha que ver com as circunstâncias dos dias em que Jesus nasceu. Jesus nasceu num período em que havia Pax Romana, a paz romana estabelecida. O mundo greco-romano estava unido na paz romana, que é aquela paz que você conhece, que não é a paz de Deus. É aquela paz que o opressor oprime, tira a paz do oprimido, e aí quando o oprimido reage ao opressor, ele diz, está perturbando, está sendo violento, precisamos impor a paz. E aí o opressor usa a seu favor a violência para conter a reação do oprimido. E aí quando ele contém com violência a reação do oprimido, ele diz assim, estabelecer a paz, que esses estavam tentando nos tirar. Essa era a paz romana, essa é a paz de César. Havia essa paz, que não é a paz que Deus dá, porque Jesus disse assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou, porém como o mundo a dá. Eu ofereço outro tipo de paz. É uma paz da justiça. É uma paz que dirime desigualdades. É uma paz que é paz para todo mundo, não só para um tipo de gente. Havia unidade. Havia infraestrutura rodoviária. Havia infraestrutura rodoviária suficiente para interligar todo o império. Havia, a gente vai dizer mais coisa, havia uma língua única no império, todo mundo sabia falar o grego. Todo mundo falava o grego. Era um momento propício, era a plenitude do tempo, mas aí a gente vai dar mais uma razão. Ela vai dizer assim, era um momento em que as ideologias pagãs, página 32, Desejar Todas as Nações, era um tempo em que as ideologias pagãs e a religião de Jerusalém já não mais convenciam o povo. E porque elas já não eram mais suficientes para convencer o povo clamava por algo a mais do que aquilo. E eu sonho por esse dia, o dia em que a nossa sociedade vai perceber que as soluções humanistas, as ideologias humanistas são insuficientes. E quando a gente perceber que elas são insuficientes, nós vamos querer algo mais. Se eu falei do Smith, então agora já vou do... Também já entra junto os 3 porquinhos aqui. Porque não é nenhum desses 2 caminhos. É o Evangelho de Cristo Jesus a solução. É o Natal de Cristo Jesus a solução. Mas enquanto a gente ainda está iludido que é possível o homem resolver os problemas da mazela da humanidade, como as ideias humanistas nos dizem, aí então a gente ainda tem aonde se apegar.
O que Ellen White vai dizer é que naqueles dias já não havia mais confiança nessas ideias nenhuma. E era a plenitude do tempo para que então o Messias viesse. Porque ele traria então um outro caminho que convenceria as pessoas de que é um caminho alternativo. Luc Ferry, ex-ministro de Educação da França, filósofo reconhecido, escreveu Aprender a Viver, né, que é uma pequena introdução à filosofia, mas ele escreveu um livro chamado A Tentação do Cristianismo. E na Tentação do Cristianismo ele vai dizer que o cristianismo subverteu todas as escolas filosóficas. Por 1.500 anos dominou o soberano. A ideia do Cristo, ela chegou no mundo, lá em Belém, e ela subverteu todas as escolas filosóficas. O cristianismo reinou absoluto até o iluminismo por 1.500 anos. A ideia do Cristo. E ela ainda sobrevive hoje. Quando a gente se desiludir das ideias humanas, o cristianismo ainda estará lá. Ele nasceu na plenitude dos tempos, mas também diz que foi Deus que enviou o seu Filho para nos dizer que ele era 100% Deus. E para dizer que é Deus que envia. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Mas Paulo também diz que ele é nascido de mulher, ou seja, ele é homem. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele é nascido de mulher. E note, ele não é nascido de homem, como a genealogia do primeiro século narrava aos filhos dos judeus, dos hebreus. Ele não é nascido de homem, ele é nascido de mulher. E por que ele é nascido de mulher? Porque a promessa da profecia de Isaías 7 era que ele viria filho de uma mulher e que daria à luz a um menino chamado Emanuel. E porque o primeiro evangelho escrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, foi prometido a uma mulher que o seu descendente viria. Desde então, toda mulher, no contexto hebreu, que tinha um filho, ela achava que podia ser o Messias. Por isso, Paulo faz questão de dizer, ele foi nascido de mulher. Ele é 100% Deus, filho de Deus, mas ele é nascido de mulher, ele é 100% homem. E ele diz mais, ele nasceu sob a lei, ele nasceu nesse regime, ele nasceu nesse sistema pré-natal, ele nasceu nesse sistema da lei, para mostrar que ele foi o único que podia vencer. Ele foi o único que mostrou que era possível vencer onde Adão não venceu. Porque ele não veio mostrar para mim e para você que você pode vencer. Ele veio mostrar para mim e para você que Adão, antes da queda, podia ter vencido. Antes da queda, não depois, antes da queda. Ele podia ter vencido. É o que Paulo vai dizer em Romanos 5. Bom, ele precisava nascer na plenitude dos tempos. Ele precisava ser Deus para poder reivindicar o seu sacrifício. Ele precisava ser homem para poder nos tornar irmãos, nos fazer irmãos. Ele precisava nascer no regime da lei para poder ser o justo que redime injustos. Por isso ele precisava ser esse homem. Esse é o relato de Natal de Paulo. Esse é o Natal paulino, Gálatas 4, verso 4. Aí então Paulo vai para o que acontece no pós-natal. Se no pré-natal a gente vivia na escravidão e na servidão, tem o Natal, e aí então, como tem que ser a nossa vida pós-natal? Verso 6 em diante. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Paizinho, Papai, como você preferir. De sorte que já não és escravo, de sorte que já não és servo, mas filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. O Natal, ele é emancipador. A história do Natal é a história da emancipação do homem. Uma vez que Cristo nasceu, eu e você somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora nós pertencemos a uma outra lógica, a uma outra estrutura, a um outro sistema religioso. O sistema da liberdade. Porque agora você está na maioridade. Agora você administra a sua herança. Agora já é teu de fato e de direito. Agora é você que conduz a sua vida. E Paulo vai dizer assim, quando eu entendi isso, eu entendi que todas as coisas, quando eu aceitei Cristo Jesus, eu entendi que todas as coisas me são lícitas. Porque o cristianismo é a religião do tudo pode. O cristianismo é a religião do tudo pode. A lógica do sistema da lei, que era a lógica do pode ou não pode. Com Cristo Jesus, inaugura-se uma vida religiosa em que todas as coisas são lícitas.
Você é independente, autônomo. O Natal te deu emancipação. Viva a sua vida. E tudo pode, não tem mais pode ou não pode. Porque agora o que importa não é mais o comportamentalismo behaviorista do pode ou não pode. Agora o que importa é eu quero ou não quero. Você quer ou não quer, meu irmão? Ah, eu quero, mas a igreja disse que não pode. Não serve. Você tem que deixar de querer. Ah, mas para deixar de querer eu tenho que me transformar em outro tipo de gente. Pois é. Por isso ele enviou o Espírito. Porque agora no lugar da lei tem um Espírito dentro de você. Tem uma nova natureza dentro de você. E essa nova natureza, ela te faz de dentro para fora clamar, Abba, Pai. O Espírito Santo que habita em mim e você nos faz desejar aquilo que antes não desejávamos, que é a presença do nosso Criador. E agora o Espírito Santo, conforme eu ando com Ele, capítulo 5, verso 16 de Gálatas, andai no Espírito, conforme eu ando no Espírito, eu vou percebendo que apesar de todas as coisas me serem lícitas, nem todas me convêm. Apesar de tudo pode para o cristão, nem todas as coisas convêm ao cristão. E eu vou percebendo, caminhando com o Espírito, que há coisas que eu posso, mas não devo. Que há coisas que eu posso, mas o Espírito me comunica que não vai me fazer bem. Que há coisas que eu posso, mas com a minha liberdade eu escolho obedecer. Porque na lógica do servo, eu obedeço para ser amado. Na lógica do filho, eu não obedeço para ser amado, porque eu já sou amado. Eu obedeço porque amo aquele que me ama. Então eu vou conformando a minha vida à vontade dele, conforme eu ando no Espírito. E o Espírito em nós vai nos dando força e poder. Ele vai nos habilitando. Aquilo que nós chamamos de graça habilitadora. Porque assim como a graça justifica, ela também nos habilita a mudar de vida. Mas nós não mudamos de vida porque a lei manda, ou porque fazemos para merecer. Nós mudamos de vida porque a gente anda tanto com Ele, que a gente começa a parecer com Ele. É diferente a lógica da religião. Muda 180 graus. E agora as obras da carne, capítulo 5 de Gálatas, elas vão se tornando mais fracas em nós. E a gente começa a conseguir frutificar o fruto do Espírito. O Espírito faz de dentro para fora. O verso 5 diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Há duas coisas que Cristo fez. Duas coisas. Ele nos resgatou e Ele nos adotou. O resgate significa que Ele pagou nossa dívida. Mas não é porque Ele pagou nossa dívida que nós vamos ser salvos. Porque a salvação não é uma contabilidade de dívida e crédito, entende? A salvação não está no fato de que Ele pagou a nossa dívida. A salvação está no fato de que Ele nos transferiu o seu status e o seu direito. Ele conferiu a nós o seu direito de filho e herdeiro. Eu e você seremos salvos, não porque Jesus pagou a nossa dívida. Eu e você seremos salvos porque Ele nos fez filhos de Deus. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, 1 João 3:1, a ponto de sermos chamados seus filhos. E de fato, somos filhos de Deus. O que garante a mim e a você a salvação não é a dívida paga por Ele. O que garante a mim e a você a salvação é o direito de herança que nos foi dado por Ele. Porque somos filhos. E não porque merecemos. Eu não amo minhas filhas porque elas são obedientes. E eu não deixo de amá-las quando elas desobedecem. Por que você acha que eu consigo amar mais do que Deus? Eu não consigo amar mais do que Deus. Então por que você vai para casa achando que quando você desobedece, Deus fica magoado e chateadinho com você? E quando você acerta, Ele fica muito feliz com você? Não há variação de humor em Deus, Ele não é como a gente. Não há nada que você possa fazer de ruim que vai diminuir o amor dele por você, e não há nada que você possa fazer de bom que vai aumentar o amor dele por você. Isso somos nós. Eu sempre falei com a minha esposa, sabe aquela mania de pai? Quando ela desobedece, Jesus está triste com você. Nunca fala isso para o teu filho em nome de Jesus. Você está ensinando seu filho que Jesus é volúvel. Que ele fica triste e feliz. Triste? Não muda, o amor dele é imutável. Você não é salvo porque você fez por merecer, obedeceu, porque você foi bom menino, bom garoto. Isso é o Papai Noel. Você é salvo porque você é filho amado de Deus. Mas a gente não gosta disso. A gente não gosta de ganhar algo por dádiva. Parece que a gente é fraco. Bem-vindo. Você está começando a entender.
eu e você somos fracos. Eu e você somos insuficientes. Eu e você somos incapazes. O problema é que a gente só reconhece isso tentando. Eu adoro uma analogia do C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis vai dizer assim, até anotei aqui. C.S. Lewis vai dizer assim: nenhum homem sabe realmente o quanto é mal, até tentar com todas as suas forças ser bom. Nenhum homem sabe realmente o quanto é mal, até tentar com todas as suas forças ser bom. Posso te dar um conselho? Você só vai entender que você não é capaz quando com todas as suas forças você pegar a lei e tentar obedecer ela. E é aí que a lei te leva para Cristo. A lei não te leva para o céu, mas ela te leva para Cristo, porque você pega ela e tenta obedecer, e você fala assim: não consigo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Esse é o evangelho do Natal. Foi por você. É um presente. E você não precisa ser um bom menino para receber. Mas uma vez que você aprende a amar Ele, você vai querer obedecer. Mas você não precisa obedecer para ganhar. Mas depois que você ganha, você não quer mais aborrecer essa pessoa que te ama tanto. Não tem como. Mas você vai acabar aborrecendo. Mas você não vai entrar em desespero. Porque não é você que está fazendo por merecer essa estrutura. Ela já é sua. Você é herdeiro. Mas eu sei que você não acredita nisso. Você vai embora para casa sem acreditar nisso. Eu sei. A gente tenta de novo sábado que vem. E eu estou falando isso porque para mim é difícil crer que é assim. Mas curiosamente Paulo vai dizer que é só quem crê que é assim que vai ganhar. Então eu tenho que arranjar um jeito de acreditar que é assim. Eu estou apostando todas as minhas fichas nisso, meu irmão. Se não for isso, eu estou lascado, estou perdido. Porque se depender de mim, é 7 palmos de inferno lá para baixo. Porque eu sei que eu não sou gente boa. Eu brinco sempre. Se eu já te fiz bem, não foi minha intenção, me desculpa. Se eu já te fiz bem alguma vez, é porque por alguma razão Cristo habitou em mim naquele momento. Porque eu não sou bom, eu não me iludo. Então eu estou apostando todas as minhas fichas no Natal e em Cristo Jesus. No verso 7 ele encerra: de sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Paulo encerra dizendo assim: você não precisa viver mais na lógica do servo, você tem que viver na lógica do filho. Isso muda tudo. Na lógica do servo, o teu irmão é teu concorrente, por isso você não se dá bem com ele. Porque na lógica do servo, você tem que fazer por merecer. Então você fica falando assim: Senhor, eu não mandei tão bem, mas esse aqui, convenhamos, né? Ele merece menos do que eu. Lembra do fariseu e o publicano? Olha, graças a Deus, Senhor, que eu não sou que nem esse publicano aqui. Eu posso não ser os melhores que tem, mas esse aqui é pior. A lógica do mérito faz a sua religião viver assim, olhando para o lado e vendo que quem está do lado não é teu irmão, porque você não é filho, você é servo, então quem está do teu lado é teu concorrente. Mas quando você entende a lógica do filho, você percebe que quem está do teu lado é teu irmão, é filho igualmente amado por Deus. E se Deus foi capaz de amar você sendo gente ruim que nem você é, quem é você para não amar o coleguinha do lado só porque o pecado dele é diferente do teu? Quem é você? Então, meu irmão, a gente é tudo irmão aqui. Porque o cristianismo é uma religião de filhos e de irmãos. Não é uma religião de escravos e servos. É uma religião de filhos e irmãos. E essa é a mensagem do Natal. Aprender a se viver como filho é muito difícil, porque aprender a viver como filho é aprender a viver pelo amor do Pai e não pelo mérito do seu desempenho. Porque o filho não é amado por pai porque ele tem bom desempenho. O servo é querido pelo patrão porque tem bom desempenho. Mas o filho não. Então o seu bom desempenho não serve de nada para o pai. Não serve de nada. E aí tira a única coisa que você tinha na tua mão, que era o seu esforço e disciplina pessoal para ser bom. E você fala agora, se isso aqui não serve de nada, qual que é a moeda desse jogo?
Não tem moeda nesse jogo. Parabéns, você perdeu a moeda do jogo. Não tem moeda, é o amor do Pai. E não é porque merece. Eu encerro com uma última leitura. Capítulo 4, verso de 1 em diante, de Romanos. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A gente fala sobre justificação pela fé, a gente para nesse verso aqui, está tudo bem, a gente analisa teologicamente, não vamos fazer isso. Mas não vai para casa sem ouvir os 2 últimos versos. Verso 4. Guarda no teu coração, grifa na tua Bíblia. Ora, ao que trabalha, ao que faz por onde, ao que se esforça, ao que obedece, ao que faz por merecer, o salário não é considerado como favor, como dádiva, e sim como dívida. É claro, se eu fiz por merecer, é Deus que está em débito comigo. Ai dele se não me levar para o céu. Eu fiz tudo que Ele mandou. Deixa eu te dizer, meu irmão, você nunca vai colocar Deus em dívida com você. Mas essa sua lógica vive assim. Aí vem o verso 5, que é aquele que eu acho que é o mais difícil de você acreditar, porque para mim é o mais difícil de acreditar. Mas eu oro todos os dias para que a graça de Deus e o seu Espírito me faça acreditar no verso 5. Mas, ao que não trabalha, ao que não se esforça, ao que não faz por onde, ao que não faz por merecer, mas crê naquele que justifica o ímpio, a este a sua fé lhe é atribuída como justiça. A salvação é para os que não fazem por onde, é para os que não fazem por merecer, porque ninguém vai conseguir merecer. A salvação é para os que creem que o Pai ama você e que independente de qualquer coisa, se você crê que Ele é teu Pai, que Ele te ama e você o ama, você é herdeiro da salvação. Você não conquista a salvação, você herda. Sabe aquelas palavras assim, que crente fala assim, o que eu preciso fazer para conquistar a salvação, para alcançar a salvação? Bom, primeiro você tem que batizar de novo, porque salvação não se alcança, se é alcançado por ela. É a salvação que te alcança, não é você que alcança a salvação. Satanás usa a lei de Deus para tiranizar pessoas. Deus usa a lei para levar a Cristo. Satanás usa a lei para levar ao desespero. Ele usa a lei de Deus, que é santa, justa e boa, para te levar ao desespero, enquanto que o objetivo da lei era te levar para Cristo, para que você não ficasse desesperado. A lei mostra, você está condenado, você não consegue, parabéns, tem Cristo. Satanás anula essa parte, fala assim, continua tentando, tenta mais a próxima vez, você vai conseguir, da próxima vez você consegue, aí você não consegue de novo, ele fala assim, não, vamos continuar aqui, e aí, eu tenho para você um set list de igreja coach por aí, que te ensina isso para você ir e assistir no YouTube, que é a teologia da prosperidade atualizada, para a versão você consegue, porque você tem tudo que você precisa dentro de você para vencer. Isso não é evangelho de Cristo Jesus. Que o Natal seja para você o seu nascimento como filho, e que todas as suas fichas sejam depositadas em Cristo Jesus, e que você aprenda a aceitar isso como presente de Deus. Senhor Deus, nesse Natal, que a gente reconheça a nossa identidade de filho, Senhor. O que aconteceu no Natal é que nós fomos redimidos e adotados, e em Cristo Jesus feitos a tua imagem novamente. Em Romanos 8, Paulo diz que nós fomos feitos à imagem do Cristo para que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Aquela imagem de Deus que foi perdida no Éden, ela é restaurada em nós, a imago Christi, através de Cristo Jesus, teu Filho. E uma vez que Ele restaura em nós a tua imagem, pouco a pouco, nós vamos sendo transformados à altura do que significa ser seus filhos. Senhor, não há nada que nós possamos fazer para merecer isso. A gente já entendeu. A gente está aqui humilhado na tua presença para clamar pela tua misericórdia, para clamar pela tua graça, mas a gente também quer levantar os joelhos do chão e viver com a certeza da tua salvação, porque ela é nossa por herança. Como aquele pai da história que Jesus contou, para aquele menino mais velho, e disse: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu já é teu.
Você não entendeu que não é teu porque você obedeceu, ou porque você não desonrou nenhuma ordem minha. Não é por isso que é teu porque você é meu filho, porque tudo que é meu é teu. Senhor, nós recebemos o presente da tua salvação nesta tarde, em nome de Jesus. Que Satanás não nos convença do contrário ao sairmos daqui, Senhor. Que Ele não coloque dúvidas na nossa cabeça a respeito da nossa salvação e da nossa filiação. Mas uma vez que somos filhos, Senhor, que o Teu Espírito em nós nos transforme a cada dia em pessoas melhores. Que o Teu Espírito nos habilite a obedecer a Tua vontade. Que todas as coisas que nós podemos, nós tenhamos a capacidade de trazer para Ti, para contigo reconhecermos se é lícito ou não, se convém ou não. E aquilo que é em nós, Senhor, que precisa ser transformado, que está Te desagradando, Senhor, nós Te amamos, faça em nós, corrija em nós, transforma em nós, faça de nós nova criatura. Nós não queremos mais ser como antes, nós queremos ser melhores até que o Senhor venha, mas não queremos isso para sermos salvos, nós queremos isso porque já somos salvos. Que a fé no Natal de Cristo Jesus nos faça cantar mais uma vez com todo o nosso fôlego, que nós somos gratos a Ti e aceitamos o presente do menino Jesus, que nasceu naquela manjedoura em Belém. Que Deus te abençoe.